Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é Se Perfuma Daí Que Eu Sinto Daqui, aquele nosso quadro que eu trago algum tipo de reflexão pra gente poder pensar, pra gente poder rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, ou pra gente só analisar mesmo, tá? O intuito do quadro não é apontar, não é criticar, é refletir. Tanto vocês quanto eu também, tá? Eu não trago aqui verdades absolutas, eu trago pontos que a gente pode refletir sobre a perfumaria, sobre a vida, sobre consumismo, sobre tudo que vem trazendo aí nesse mundo cheiroso e na nossa vida pessoal também, tá? Tá muito calor aqui, então vocês vão ver eu transpirando, só que se eu ligar o ventilador, gente, vai ficar fazendo muito barulho. E, gente, a reflexão do nosso vídeo hoje é: você tá dizendo o que você tem que dizer hoje ou você tá deixando pra amanhã? Sim, porque muitas vezes a gente deixa pra depois. Externar sentimentos não é uma coisa fácil. A gente falou sobre isso no vídeo passado, se eu não me engano, ou retrasado. E hoje eu estava refletindo aqui que muitas vezes algumas pessoas se vão da nossa vida, e eu tô falando da morte mesmo, da morte física, pelo menos, pra você que não acredita na morte espiritual, independente de sua crença, tá? De uma forma bem geral. Muitas vezes a gente esquece, né, de dizer. Eu falei que a gente tem que se colocar como prioridade em nossas vidas, e sim, a gente tem que se colocar mesmo como prioridade na nossa vida. E eu falei isso em alguns dados da semana, que pode ser o que vai vir amanhã, ou não, porque eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo. Eu vou gravando alguns vídeos pra deixar aqui salvo, pra poder ir soltando pra vocês. Mas, assim, quando a gente se sente bem, quando a gente tá se cuidando, a gente consegue cuidar melhor do outro. E, gente, eu tava lendo aí alguns assuntos, assistindo o jornal, que é uma coisa que eu não gosto muito de assistir, vou ser bem séria pra vocês, porque os jornais de hoje em dia estão muito sensacionalistas, principalmente da TV aberta, tá? Tem uma emissora de televisão que eu acho que ela tira assim a última gota da dignidade da pessoa, falando sobre o que tá acontecendo, sobre algum problema, sobre algum sofrimento, quando é morte, morreu de quê, e aí fica ali em cima da família. Não vou citar aqui a emissora de televisão, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogados no momento. Mas eu acredito que muita gente vai identificar qual é essa emissora, apesar de sentir isso em quase todas da TV aberta, tá? Ou praticamente todas da TV aberta. E assim, quando a gente assiste esse tipo de coisa de perca de familiares, de alguém que a gente gosta ou não, a gente observa como a pessoa fala de uma forma dolorosa, de uma forma saudosa da pessoa, e parece que faltou dizer algo. E quando eu falo assim, você falou algo, você precisa falar algo hoje ou tá deixando pra amanhã? Muitas vezes a gente deixa pra falar eu te amo amanhã. E eu vou falar aqui em relação às pessoas mais próximas. Eu não vou falar nem de questões amorosas, sabe? Porque é tão relativo isso. Hoje em dia tá uma coisa assim tão séria que a gente não pode muito opinar muitas coisas. Eu vou sair rapidinho desse foco só pra eu lembrar, porque eu lembrei de um post que alguém mandou pra mim, não sei se foi minha amiga Carlinha que mandou pra mim, que as pessoas falando, ai, que pena que Sandy Júnior se separou, não sei quem se separou, desses relacionamentos aí de famosos, e na postagem falou assim: eu fico feliz quando alguém consegue se separar, porque quem tá feliz não se separa. Se as pessoas conseguiram se separar de maneira civilizada, não que a gente deseje que as famílias se desfaçam, não é isso, olhando o outro lado, porque quem convive ali com o outro, que sabe, gente, o seu dia a dia, é quem mora todos os dias. A gente não conhece as pessoas, e às vezes as pessoas conseguem se desligar da outra amorosamente, e as pessoas ficam se lamentando, mas ninguém sabe o que eles estavam vivendo. E quando essas pessoas conseguem se separar de forma amigável, é uma felicidade também. Portanto, feminicídio que a gente vê aí, por tantas pessoas que não aceitam o fim do relacionamento. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prezar também, né? Se o relacionamento acabou, se as pessoas conseguiram cada um seguir o seu caminho de maneira saudável, sem precisar brigar, sem nada, vamos orar por isso também,
porque, gente, hoje em dia não tá fácil. Mas o vídeo nem era sobre isso, meu vídeo hoje vai ficar bem aleatório. E eu quero que vocês falem sobre isso, o que é que vocês acham sobre isso. Que eu tô falando o meu ponto de vista, mas vocês podem colocar o de vocês contrário ao meu, que tá tudo bem, tá? Mas o ponto é, você consegue falar hoje o que você sente para as pessoas que estão próximas a você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo. É difícil. É cruel a gente pensar que amanhã eu posso não estar aqui, tá? Eu tenho eu tinha, hoje em dia talvez eu não tenha mais esse pensamento sobre a morte de uma forma muito aberta e leve. Hoje em dia é um pouco mais preocupante porque eu tenho Maria. Quando a gente se torna mãe, a gente pensa, a gente vai para outro mundo e o meu filho, quem vai cuidar? Será que cuidaria da mesma forma que eu? Então, assim, hoje é claro que eu penso de uma forma diferente, tá? Quando a gente se torna mãe, quando a gente é mãe de verdade, a gente tem outro pensamento, a gente tem outra visão. Mas antes de me tornar mãe, eu sempre tive um pensamento. Eu falava para as minhas amigas, eu falava para algumas pessoas, eu não quero ficar em cima de uma cama, dando trabalho aos outros, sofrendo, agonizando. Eu dizia sempre assim, se for o meu momento de morrer, não que eu desejasse a morte, eu não desejo a morte, eu não quero morrer antes da hora, tá? Eu sei que o fim das pessoas essa, em algum momento a gente vai, a gente não sabe o momento, a gente não sabe o que tá guardado pra gente de minutos, né? Eu desligar aqui a câmera, eu não sei o que é que vai estar me esperando, só Deus sabe, né? Mas claro que a gente deseja ter saúde, ter tudo. Mas eu sempre tinha esse pensamento de falar, gente, eu não quero ficar em cima de uma cama, agonizando, não trabalho os outros. Se for a minha vez de ir, eu queria ter uma morte muito plena, sabe? Morreu, acabou. Sem sentir grandes dores, porque eu sou medrosa, sabe? De fazer cirurgia, essas coisas, eu sou muito medrosa. E por que eu toquei nessa coisa de morte? Primeiro, porque é uma coisa natural, né? Do ser humano. E segundo, porque às vezes a gente trata como se fosse algo que fosse acontecer com o outro. E com a gente não. Então a gente esquece de dizer eu te amo pro pai, pra mãe, pro esposo até, que tá ali, né, como seu companheiro diário. Porque são pessoas que estão ali no nosso dia a dia, ao nosso lado, nos ajudando, contribuindo com as nossas coisas, né? As coisas que a gente faz durante o dia. Então, você é dessas pessoas que deixa, amanhã eu falo, ou não tem coragem de dizer eu te amo ou de agradecer. Como eu falei, eu já bati nessa tecla em relação a falar pro outro que você sente, porque a gente gosta de se sentir acarinhado, a gente gosta de se sentir importante e às vezes a gente precisa ouvir, né? E pense também que o outro também gosta de ouvir. A mesma necessidade que a gente tem, não é que você vai ficar a todo momento, sabe? Porque eu sei que não é tão fácil para algumas pessoas externar os sentimentos. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi e venho aprendendo, porque, assim, eu preciso aprender muito, é externar para as pessoas o quanto eu gosto. Porque, assim, se amanhã for meu dia de ir embora, eu já falei hoje à minha filha que eu a amo. Que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero morrer amanhã? Não quero morrer amanhã. Eu quero vê-la crescer. Eu quero poder dar as melhores coisas que eu puder diante das minhas condições para ela em relação à parte financeira, à educação, à parte amorosa, à saúde mental, tudo de melhor que eu puder proporcionar. E eu não tô falando só, né? Citei para vocês. De diversas formas. Não sou uma pessoa rica, mas assim, quando a gente tem um filho, a gente quer que o filho tenha uma vida melhor que a da gente. Mas claro que a gente precisa ter os pés no chão, tá? Porque hoje em dia, como eu falei, meu vídeo vai sair bem aleatório hoje, mas hoje em dia eu trabalho com adolescente, gente, e por isso que eu tô falando isso pra vocês. Falta na família mostrar para a juventude, para a adolescência, que as coisas não são tão fáceis assim. Um celular para você pagar para o seu filho vai demorar tantos meses. Por mais que você compre à vista. Mas para você comprar à vista, você batalhou por aquele dinheiro. Eu acredito, né? Pelo menos. Eu espero. Pelo menos. Então, assim, a facilidade que a juventude hoje está achando que pode ter as coisas está estragando um monte de adolescentes. Não vou generalizar, porque eu sei que muitas pessoas tentam se sair disso aí. Então, assim, eu lembro que a minha mãe e meu pai sempre falavam,
trabalhou muito na zona rural para trazer vocês para estudarem, para vocês não precisarem ficar trabalhando na fazenda dos outros, na cozinha dos outros. E não que isso fosse desmerecimento, mas eles queriam uma coisa melhor. Eles queriam que eu estudasse, que os meus irmãos estudassem. Quem quis aproveitar, estuda, aproveitou. Quem não quis, foi trabalhar de outra coisa. Mas assim, eles tentaram dar a oportunidade que eles não tiveram na vida. Só que algumas pessoas confundem isso hoje em dia com dar coisas que às vezes eles nem podem ao seu filho porque não teve. Por exemplo, um iPhone. Você nunca teve iPhone. Você nem pode tanto assim dar um iPhone. Quando eu digo assim, não pode, gente, é porque vai comprar com todo custo, com o dinheiro que você poderia investir em outra coisa para ver o seu filho feliz. E às vezes isso mostra a ele que ele consegue ter as coisas com facilidade. Ele precisa entender que aquilo que ele tem ali custou. Custou seu dia de vida, seu cansaço, sabe? Para chegar nesse patamar, você se esforçou. E tá faltando isso hoje em dia, tá? Então, tentem vocês que têm filhos adolescentes, sobrinhos, afilhados, amigos, e que puderem contribuir, porque eu sei que é muito difícil também a gente ficar se envolvendo na vida das outras. Tentem analisar um pouquinho isso. Se vocês puderem dar uma palavra sobre isso, nós estamos precisando muito disso nas escolas. Eu tenho falado que assim, eu sempre gostei muito de ser professora. Continuo gostando, mas venho me decepcionando muito com o comportamento, sabe? Parece que a juventude não tem perspectiva de vida. Depois eu vou trazer um vídeo mais sobre isso pra vocês. Porque, como eu falei, meu vídeo hoje tá muito aleatório, mas o foco realmente era a gente externar, falar pro pai, pra mãe, o quanto a gente ama, o quanto a pessoa é importante na nossa vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou acordar viva. Eu quero acordar viva? Quero sim. Quero acordar com saúde, quero acordar com vigor, quero acordar com vontade de mudar. Mas quando eu falo mudar, não é se sentir tão insatisfeito assim com o que você já tem, porque a gente precisa ser grato com o que a gente tem. Mas você não precisa se manter naquilo ali, se os seus sonhos forem maiores que isso. Você pode sonhar, você pode almejar, você pode lutar para conseguir. Mas não deixe de falar o que você sente, o sentimento que você tem por outra pessoa amanhã, porque a gente não sabe se o amanhã vai existir para nós. Então, se você tiver oportunidade, que geralmente a gente tem, às vezes a gente tem receio, né? Tá ali, deitadinho, assistindo a televisão, e a gente fala, fica ali por tanto tempo, dorme, a pessoa levanta, sai, volta, e a gente parece que tá só, sabe, vivendo por viver. Não deixe esse sentimento tão maravilhoso que é a gente amar alguém, a gente gostar de alguém, tão só dentro de você. Você precisa externar isso para as outras pessoas, porque sim, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui e, né, ou se a pessoa vai estar aqui também, né, porque muitas vezes eu conheço muita gente que fala, se eu tivesse a oportunidade de ter aquela pessoa só mais um pouquinho para poder falar isso ou falar aquilo, e a gente não fala porque a gente acha, ou a gente esquece de que a vida é muito passageira, né, é trem-bala, né, como fala a música. É muito rápido. No mesmo momento que a gente tá aqui, a gente já não tá mais, ou a outra pessoa não tá mais. Então, a gente não sabe. E deixar essa sementinha de amor, esse sentimento, esse gesto de gratidão, de consideração, é importante, porque é o que realmente fica. O que fica é o que você proporcionou, o que você falou, o que você demonstrou e o que você quer que a pessoa sinta que você sente. Não é só falar também. Eu falar eu te amo pra alguém, pra meu pai, pra minha mãe, não é só eu falar eu te amo e tratar mal. É falar eu te amo e cuidar. É cuidar e eu falar eu te amo. Externar. Não só em gestos, que eu sei que muita gente em gestos faz muito, sabe? Faz muito, mostra, tá ali pra o que der e vier, precisa, tô aqui, vamos ali. Sei que muita gente é muito mais disso. Outras pessoas externa muito, mas não consegue se doar o quanto queria ou o quanto poderia, né? Tem muitas coisas, nossas vidas são feitas de muitas coisas, então às vezes a gente se sente muito ocupado, a gente ocupa muito a vida da gente e não deixa espaço pra gente poder ajudar a quem a gente queria ajudar. E quando o tempo passa, você vai ver que você deveria ter deixado um tempinho pra ajudar aquela pessoa tão próxima e que quando você vê, já foi.
já partiu e você não pode fazer mais nada. Me contem aí. Podem fazer um resumo de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, porque eu sei que hoje o negócio tá babado, tá? Tá bem misturado, mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho da mensagem. É realmente a gente externar. Mostrar, sim, através de gestos, mas falar, tá? Pro outro. O quanto a outra pessoa é importante, o quanto a gente ama, o quanto a vida daquela pessoa é importante na nossa vida, tá? Porque a gente não sabe realmente o que pode acontecer e pode ser tarde demais. E eu não quero que seja tarde demais na minha vida assim pra nada. Eu tô aprendendo ainda, gente, tudo isso. Eu não estou aqui falando como uma pessoa que faz tudo isso que eu estou mencionando pra vocês. São coisas que eu leio, que eu reflito e que eu vejo que eu também preciso fazer, eu também preciso melhorar. Algumas coisas eu já faço e outras eu preciso melhorar. Como eu falei, nada aqui são verdades absolutas. São experiências que a gente vai trocando. E me diga se você... Eu sei que muita gente vai falar, eu sou dessas pessoas que falam, eu sou dessas pessoas que isso, e tal, e tal, e tal. E as pessoas são diferentes. Às vezes o que eu consigo fazer você não consegue e vice-versa. É normal do ser humano. A gente não consegue ser tudo, a gente não consegue fazer tudo. Mas a gente pode aprender. A gente pode ir corrigindo esse tipo de coisa que precisa ser corrigido, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem aí o que vocês acharam, contribuam aí com as informações de vocês, que essa semana, esse sábado, né, que é sempre no sábado que sai esse vídeo, seja de muita paz, de muita bênção, de muita coisas boas pra nós e pra nossa família. Um beijo e tchau, tchau.